Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Conchete e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre prática diária. Eu senti que faltava falar um pouco desse tema para fechar, com chave de ouro esses últimos tópicos que a gente tem falado aqui, hábitos e disciplina, hábitos de leitura, como adquirir mais conhecimento, algumas dicas e também de blocos de horário. Mas tudo isso tem a ver com o quê? A ver com prática diária. E a gente vai falar um pouco disso daqui para frente. Por que a prática diária ela é tão importante? Assim, no dia a dia a gente tem tanta coisa para resolver que a gente não percebe com o passar do tempo que a gente acabou não praticando nada de verdade e a gente não está desenvolvendo nenhuma habilidade realmente. E esse é um dos piores problemas que a gente pode desenvolver no longo prazo. Porque quando a gente fala de muitos anos seguidos, o que acontece é que você adquiriu pouquíssimas habilidades, talvez aquelas relacionadas ao trabalho. Como o trabalho muitas vezes defasa e nem todas as empresas colocam os funcionários nos últimos tópicos, para falar dos últimos assuntos, usar as últimas metodologias e práticas, a gente acaba ficando defasado. Então, a prática diária ela é muito importante porque ela coloca a gente em movimento todos os dias, um pouquinho por dia, mas em direção a alguma coisa. Isso é muito importante para a gente, para o ser humano, ter sentido, propósito. O que eu estou fazendo, Para que eu estou fazendo alguma coisa? Pode ser um propósito simples, como desenvolvimento pessoal, ser uma pessoa melhor, com mais conhecimento. Às vezes você tem um desafio, sei lá, falar melhor. Pode ser N desafios que podem ser praticados através dessa ideia que é a prática diária. Segundo muitos autores, nesses últimos livros que eu li, a prática diária é um grande divisor de águas. Ela está em todos os níveis que a gente pode imaginar, desde grandes atletas com grandes performances, escritores, entre muitos outros personagens que a gente tem por aí de sucesso, são pessoas que praticam todos os dias. Então é importante a gente estar destinando uma energia a alguma coisa que é importante para a gente, porque a gente vai estar indo em direção a alguma coisa. E esse é o caminho do mestre, é o caminho da prática diária, todo dia você repete aquilo, a repetição te condiciona a criar um hábito. Esse condicionamento diário é a sua disciplina, é uma escolha que você faz. Depois de certo tempo, isso passou a ser um hábito, porque está impregnado na sua rotina. E essa prática diária, que é tudo isso junto, vai te levar para um nível muito alto de grandes ganhos. E eu não falo de ganhos financeiros necessariamente. Falo de ganhos de vários sentidos possíveis, desde repertório para você falar mais e melhor sobre um assunto, ganhar mais dinheiro, ter mais versatilidade, ter mais capital humano, mais capacidade para trabalhar em outras áreas e ter toda essa capacidade, esse poder de escolha. Um dos caminhos para a gente conquistar isso, e eu já falei em outro vídeo, é ter paciência. A paciência é um ingrediente fundamental, é muito difícil para a gente desenvolver paciência, mas é uma coisa muito importante. Mas quando eu falo paciência, não é você suportar tudo. A questão da paciência é você entender que você precisa começar pequeno, começar com pouco, pequena medida, que vale muito mais consistência, vale muito mais repetição, vale muito mais você fazer muitas vezes alguma coisa do que muito de uma única vez e desistir. Então a prática diária está totalmente relacionada a isso, com você ter saco, paciência para fazer aquilo um pouquinho por dia, e quando você vê, você fez 3 meses, 6 meses, 1 ano, de repente passaram 5 anos, 10 anos e você está praticando aquilo. Você imagina os ganhos que você pode ter em 5 anos praticando diariamente alguma coisa. É extraordinário. Se for pensar, 5 anos você vai ver passar assim. Então se você pratica alguma coisa, são 5 anos que vão passar assim e que você vai ter um ganho bem grande e uma capacidade muito maior no futuro. Então eu estou empenhado muito nos últimos tempos a buscar conhecimentos desse tipo, ler autores que estão voltados para essa busca de longo prazo, estão direcionados à transformação do eu, do desenvolvimento pessoal, de ter melhores práticas, conhecer melhores métodos para potencializar os resultados e crescer como pessoa. Tem uma ideia que eu gosto muito, que também é do livro A Única Coisa, que eu já falei várias vezes aqui, que é da progressão dominó. Imagina que você tem uma fileira de dominós, onde você tem um pequeno dominó que começa essa cadeia, depois você tem um dominó que tem o dobro do tamanho dele, depois o dobro, depois o dobro. Acontece que rapidamente você tem dominós monstruosos, dominós gigantes serem derrubados, como esses daqui. Logo, você, quando trata de conhecimento, de busca diária, de prática, a gente está começando assim. Você tem que ter paciência porque os primeiros dominós são realmente pequenos. Os resultados iniciais são muito pequenos, é cansativo, você não sente movimento, parece que você não está saindo do lugar, é desesperador em muitos momentos.
Mas quando a gente tenta enxergar um pouco a coisa no macro, né, no longo prazo, esses dominós tomam uma proporção muito grande. Muitas coisas da vida funcionam assim, conhecimento funciona assim, resultados financeiros a gente sabe que funciona assim, a gente sempre ouve que quem tem muito dinheiro faz dinheiro, porque tem essa progressão, né? Esse dominó cai e as peças são muito maiores. É claro que nessa busca, como eu falei anteriormente, vai vir dias de desânimo, porque se manter estudando, se manter praticando todos os dias não é fácil, vai contra a nossa própria biologia. Mas para a gente conseguir usar algumas ferramentas que equilibrem isso, existem algumas ideias. Uma delas é a terapia da escrita. O que seria isso? Você dedica alguns dias por semana, ou até mesmo todos os dias, se for do seu interesse, se estiver alinhado aos seus objetivos, a escrever sobre as coisas que você está passando. Escrever como você se comportou em determinado momento, como que você tem sentido as coisas acontecerem, quais foram os seus obstáculos. O que acontece? Geralmente a nossa cabeça é muito bagunçada, a gente não sabe muito bem organizar aquelas ideias, é um turbilhão. Quando você tem que colocar no papel aquilo, você tem que criar uma linha, uma história, tem que deixar tudo conciso. E isso tem um benefício muito grande. Primeiro que você se autodesenvolve com mais velocidade, porque você passa a se conhecer muito mais. Quando você enfrenta um desafio, você sabe de antemão o que você vai sentir a respeito daquilo muitas vezes. Você vai se entender tão bem que você sabe como você vai se comportar em algumas situações. E a outra questão é que a busca do conhecimento vai sempre gerar um choque de realidade. Seus paradigmas vão estar sempre quebrando. E isso é muito bom para a saúde do seu cérebro, porque você vai estar sempre enfrentando novos desafios intelectuais e também para crescer como pessoa, para se autodesenvolver. Eu escrevi 2 artigos lá no blog sobre isso. Um é sobre a prática diária e um outro é um sentimento que acontece quando você está na prática diária, que é a vida que parece lenta. Muitas vezes a gente sente que não está tendo progresso, as coisas estão indo muito devagar. Então eu escrevi um pouco sobre esse sentimento, que eu também enfrento muitas vezes nos meus desafios de leitura e nos meus projetos pessoais. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo. Tchau!